Série D a gente já sabia que isso é uma competição difícil, né? Um grupo muito duro, é um grupo de equipes acostumada a essa competição, é uma competição de muito contato físico, né? Até pela qualidade de campos. Você tem um Ferroviário que dá para ver que está acima, né? Tá bem acima, com um elenco bem grande, uma qualidade boa de elenco também, né? E isso você vê nos resultados, né? O Fluminense, nós estamos na competição para tentar passar de fase, né? E vamos trabalhar para isso até o último momento. Nós estamos hoje na última colocação, mas se você for ver a pontuação, estamos a uma vitória de estar ali colado de novo, né? Se tem 2 vitórias na competição seguida, você está entre os 3 primeiros da competição de novo, né? Então a gente tem que estar concentrado, trabalhando, né? Sabemos que vai ser difícil a competição. A gente também não pode perder atletas, tem que ter um pouco mais de atenção, principalmente nos cartões. Algumas suspensões nos complica bastante, porque nosso elenco é um pouco reduzido, né? Isso atrapalha, no jogo seguinte a gente fica bastante limitado, né, na hora de fazer as substituições para tentar reverter alguma situação dentro do campo, dentro daquilo que a gente vê, dar uma aumentada na intensidade, e isso a gente tem que ter atenção para não causar, né, um desequilíbrio maior ainda na equipe. Bom, eu tento conversar com os atletas, a gente está treinando, né, eu estou falando com eles sempre. Uma coisa que eu estou cobrando muito para ele é a intensidade. Eu acho que a gente precisa aumentar a intensidade, né? Até a hora que a gente joga, parece que tem um controle da situação, mas a gente está jogando sempre na mesma intensidade. Às vezes você tem que mudar ela, né? Você tem que acelerar um pouco mais em certos momentos, um pouco mais de agressividade. Acho que Série D é isso, né? Não é só técnica. Se você saber jogar e ter uma agressividade, você sai na frente dos adversários, coisa que os adversários estão tendo, né? Eu estou vendo que os adversários estão tendo muito mais agressividade do que a gente. Então a gente tem que aumentar esse nível de concentração, esse nível de agressividade, e aumentar a intensidade para a gente conseguir fazer os gols que a equipe vem criando, né? Ou criar até mais situação de gol, né? Que eu acho que a gente precisa criar mais, precisa chutar mais, e isso você precisa ter essa agressividade. Muitas vezes fala de agressividade e acha que é só defensivo, e não. Você tem que ser agressivo para marcar gols, tem que ser agressivo para atacar também. Essa análise, se for pegar, né, nos jogos que eu joguei, está muito equilibrado, né? Eu vejo muito equilíbrio, você não vê diferenças de uma equipe para outra. Como eu falei antes, você vê um Ferroviário que realmente está bem, né, vem trabalhando bem, é uma equipe que tem um elenco muito grande e forte, né, tem uma estrutura extracampo também muito boa, né, e eles têm essas condições. Mas eu vejo um campeonato equilibrado, eu não vejo um campeonato tão duro, né? Já disputei esses campeonatos assim um pouco mais difíceis, né? E a gente precisa aumentar a concentração, né? Ver o que precisa fazer em termos de pessoal individual de cada um. Acho que cada um pode dar um pouco mais, né? O ideal seria também que a gente tivesse alguns outros jogadores chegando, principalmente nessa meio para frente ali que a gente precisa, que eu vejo que a gente precisa um pouco, a gente está limitado. Quando você vê uma lesão, uma suspensão, a gente fica sem opção, né, que poderia nos ajudar bastante também, mas é o que foi nos dado, a gente vai trabalhar em cima disso aí, e eu tenho certeza que dá para a gente chegar. Se a gente procurar algo a mais, ter um pouco de agressividade a mais do que nós estamos vendo nos jogos, a gente tem condição total de chegar. A gente precisa de vitória, né? A gente precisa ter a vitória, ao mesmo tempo não se expor para evitar. Você só ganha se você não tomar gol, então você tem que estar também atento a isso, né? O Maranhão vem com uma vitória muito boa em cima do Parnaíba. Tive umas informações sobre o Maranhão, uma equipe muito jovem, rápida, né? Tem principalmente jogadores liberados com muita velocidade, mas você tem que ter uma atenção maior neles. Mas a gente tem que propor jogo, o campo é bom, tem que ter coragem, tem que ter muita movimentação, é o que eu falo para eles. Você só vai criar e entrar em linha de passe se você der muita movimentação. Se você ficar parado, você complica na hora da articulação e na hora de chegar naquele último terço do campo, vamos dizer assim. Então a gente precisa movimentar mais e procurar gols, né? Eu acho que nosso time está chutando muito pouco ao gol e a gente precisa aumentar isso, né? Eu acho que só faz gol quem chuta. É normal, né? Normal. No futebol você sabe que é resultado. Quando o resultado não está tendo, é normal a cobrança, a falta de confiança de pessoas de fora, até mesmo na diretoria, às vezes pode faltar confiança, né? Mas é como eu falei, a gente tem que estar focado, a gente tem que acreditar. A partir do momento que a gente passa a não acreditar, aí as coisas complicam mais ainda. Então, eu acho que nós temos condições, acho que cada um pode dar algo a mais,
Tanto os jogadores como os treinadores vivem de resultado. E quando o resultado não vem, você é questionado, né? Quando os resultados estavam aparecendo no campeonato estadual, tudo estava perfeito, mil maravilhas. Quando começa a não aparecer, você começa a ser questionado. E é algo normal dentro do futebol. Não fico preocupado ou amedrontado com isso, né? Eu acho que nosso time tem condição, né? Se a gente aplicar um pouco mais, aumentar um pouco mais essa intensidade, os resultados vão voltar a acontecer. Lógico que atrapalha, é diferente. Quando você treina todos os dias no local, você tem uma adaptação daquele local, né? E a gente, infelizmente, não tem essa estrutura de estar lá treinando todo dia. É um campo muito pequeno, né? Você tem que se adaptar a ele. É um campo que você pode decidir, lá no meio do campo já pode ter uma bola levantada na área perigosa. Então, se você treinasse todos os dias, seria o ideal, né? Mas já foi conversado, as condições são essas, a gente tem que se adaptar a elas.